Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vascão aí vai apresentar hoje o atacante Pedro Raul. Vamos falar dessa apresentação, vamos falar também aqui de mais reforços que podem chegar no Vasco. O Benfica liberou o goleiro Elton Leite para negociar com o nosso clube. Vamos falar desse assunto, vamos falar também do Vasco aí que não quis liberar um volante do nosso time para o goleiro. Demais. Valeu aí a galera que tá sempre aqui acompanhando, sempre assistindo o nosso canal. Bom, pessoal, a entrevista coletiva da apresentação do atacante Pedro Raul será daqui a pouco às 12 horas ou para quem preferir, meio-dia, né? Essa apresentação terá transmissão desse jogador. Quem deverá ser apresentado também nessa semana deverá ser aí o volante Patrick De Luca, né? Que agora quer ser só chamado de De Luca, né? O volante foi contratado também pelo Vasco, foi aí oficializado no último sábado, né? E essa semana o Vasco pode aí também apresentar o seu segundo reforço. O torcedor espera mais reforços, espera que o Vasco contrate mais jogadores. Quem sabe pode contratar mais jogadores. A diretoria do Vasco segue lenta, apesar de anunciar 2 reforços nessa semana, mas perdeu praticamente 1 mês e meio aí de janela de transferências que não conseguiu anunciar nada, né? Somente o Maurício Barbieri, o que foi muito pouco. Logo após isso, fechou com o Pedro Raul e também com o De Luca, mas a gente espera mais reforços, né? O torcedor vascaíno, após a aprovação da SAF, viveu uma grande esperança de que o Vasco iria mudar, que as coisas seriam diferentes, que o Vasco iria contratar grandes jogadores. Até agora, contratou um bom jogador, que é o Pedro Raul, jogador que é uma aposta, né? Que é o De Luca. Até o momento, a gente não sabe quais serão os perfis de jogadores que o Vasco irá buscar no mercado. Tempo está correndo, o Vasco está perdendo jogadores para outros clubes. O atacante Wesley, por exemplo, estava negociando com o Vasco, fechou com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro comprou o jogador. O Vasco está perdendo muito tempo, vai perder também, se não abrir o olho, meu amigo, vai perder o Felipe Coutinho pro Corinthians. Os caras estão intensificando as conversas pelo meio campista e o Vasco está de braço cruzado, né? A diretoria segue lenta, o projeto da 777 Partners segue muito lento no Vasco. Na minha opinião, tá na hora desses caras acordarem, porque senão pode ser tarde demais. Deixa aí nos comentários aí o que você acha tanto das contratações do Pedro Raul e do De Luca e o que você espera do Vasco nessa próxima temporada de 2023. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias, né, cara? O Vasco acertou a renovação do goleiro House até dezembro de 2023. O goleiro que tinha um contrato se encerrando no dia 31 agora de dezembro, né? Vai estender o seu vínculo com o Vasco até dezembro de 2023. Mais uma temporada aí do House no banco de reservas do Vasco, né? Porque o Vasco não esconde de ninguém o desejo de contratar um outro goleiro, né? O House tem 23 anos, é cria das categorias de base do Vasco e ainda não teve uma oportunidade de ser goleiro efetivo do Vasco, né? Se jogar mais jogos com a nossa camisa. Ressaltar que nessa temporada de 2022 ele entrou em campo em apenas uma oportunidade. Lá em goleiro, né? O Benfica teria liberado o goleiro Elton Leite para negociar com o Vasco. O jogador recebeu um sinal verde do clube português para negociar sua transferência para o Vasco. Fora dos planos da comissão técnica do Benfica, ele está insatisfeito com a falta de oportunidades no clube e desde a chegada do técnico alemão Roger Schmidt. De acordo com o site torcedores.com, o Vasco busca o empréstimo do goleiro até dezembro de 2023. Além disso, a proposta prevê uma compra dos direitos econômicos do atleta de 32 anos no final do término do seu contrato. Os números, porém, são mantidos em sigilo. A gente não sabe quais os valores que o Vasco irá oferecer ao Benfica para contratar o atleta. De acordo com o site, o empresário do jogador está cuidando desse assunto junto à diretoria do Benfica. O agente está tentando convencer o presidente a liberar o arqueiro em uma operação sem custo, ou seja, que o Vasco não pague nada ao Benfica para ter esse goleiro, né? De acordo com os números aí do torcedores.com, o Elton Leite atuou em 34 jogos, sofreu 31 gols e tem 3.046 minutos em campo. Atualmente o goleiro ganha cerca de 2.400.000 reais por temporada, o que dá cerca de 200 mil por mês, e o pacote contempla aí imagens, luvas, bonificações e outros valores previstos no contrato. Obviamente, se ele for vir para o Vasco, esse valor será bem reduzido e o que a gente espera é que o Vasco pague até mesmo 100 mil reais para esse goleiro, para ele ser nosso novo jogador, né? Se você não sabe, o Elton Leite é aquele mesmo goleiro com passagens pelo Botafogo, tem passagens também pelo Grêmio de ir para o futebol português. Lá ele se destacou mais e o que levou o Benfica a contratar ele. Na época ele chegou com uma grande esperança do Benfica, mas não se firmou no clube português e agora está de saída. Pode ser que o Vasco seja a nova casa do Elton Leite. É um goleiro fraco, na minha opinião, não contrataria esse goleiro. Eu preferiria dar opção aí para o House mesmo, para ele continuar como goleiro do Vasco,
Porque o Elton Leite não é isso tudo, cara. Na minha opinião, se ele fosse bom, o Benfica não iria desfazer dele tão facilmente assim, né? Mas, infelizmente, são os jogadores que o Vasco e o Paulo Brax e a 777 Partners estão interessados, né? Vamos ver se o Vasco vai intensificar essas conversas e fechar com o goleiro Elton Leite. Bom, pessoal, o Guarani tenta contratar aí o volante Matheus Barbosa do Vasco, mas o Vasco negou a saída do atleta porque planeja utilizar o atleta no estadual. O volante de 28 anos chegou no Vasco em janeiro após se destacar no Atlético Goianiense. Em 2022 ele fez 20 jogos e deu uma assistência. O vínculo do atleta vai até dezembro de 2023 com o Vasco. Pra falar a verdade, meu amigo, é uma sacanagem enorme com o torcedor vascaíno o Vasco querer segurar o Matheus Barbosa para essa próxima temporada, né, cara? Uma sacanagem enorme porque é um jogador fraco, não provou absolutamente nada que credenciasse ele a continuar no Vasco para 2023. A diretoria do Vasco está mostrando mais uma vez uma diretoria fraca, muito fraca mesmo. O planejamento do Vasco está começando totalmente errado, na minha opinião, velho. Não era para ter renovado o contrato do Edmar e muito menos segurar o Matheus Barbosa no time do Vasco, cara. Uma palhaçada, jogador reserva do reserva na última temporada, perdeu um espaço gigantesco e quando entrou foi muito mal. Aquele jogo contra o Sampaio Corrêa que o Vasco perdeu de 3-1 lá no Maranhão foi a pior partida que eu já vi de um volante com a camisa do Vasco. Com certeza ele foi muito mal, entregou um gol, entregou tudo naquele jogo para o Sampaio Corrêa. Na minha opinião, um jogador fraco que não vale o esforço do Vasco para manter ele, cara. Tem que liberar, velho. Não pode continuar errando. Essa informação aí foi trazida pelo Vene Casagrande, que é setorista do Vasco. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui do interesse novamente do Vasco no meio-campista Vina. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Vasco e o Grêmio estão aí disputando a contratação desse jogador. Dias atrás, o canal Atenção Vascaínos trouxe a informação de que o Maurício Barbieri teria vetado essa contratação, de que não teria se encaixado no planejamento do Vasco para 2023 e que o jogador estaria totalmente descartado já pelo Vasco, né? E ontem à tarde surgiu essa informação trazida pelo jornalista Jorge Nicola de que o Vasco segue interessado no jogador, né? O Vina não esconde o desejo de deixar o Ceará após o rebaixamento da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Vasco vai conseguir fechar com esse jogador. A gente já falou inúmeras vezes dele aqui no nosso canal. Vamos torcer para que dê certo, porque é um bom jogador, pelo menos para compor o elenco do Vasco, né? Vai precisar de ter um elenco grande aí nessa Série A do Campeonato Brasileiro e a gente espera que venham bons reforços. Deixe nos comentários se te agrada as possíveis contratações do goleiro Elton Leite e também aí do Vina e o que você acha do Vasco não ter liberado o Matheus Barbosa para o Guarani. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.